assistir, tá bom? Então, pode se sentar, vocês podem se sentar nesse momento. Então o Senhor falou para mim: você prega essa mensagem aí, mas eu quero que você também ensine um pouco. Então vocês vão ouvir eu falando algumas coisas durante a mensagem, um pouco atípica, mas é normal, só para vocês estarem aí. Como o pastor está desenvolvendo vários pregadores na igreja, e eu sei que os irmãos estão buscando, né, o episcopado, estão querendo aperfeiçoar, e eu sei como que é, porque é só a graça de Jesus, tá? Primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou nervoso, mas eu não vou te falar que eu estou nervoso. Você não precisa saber que eu estou nervoso, tá joia? Porque se eu disser para você que eu estou nervoso, o inimigo vai pegar essa palavra no ar, e ele vai usar o meu nervosismo para roubar a mensagem que Deus me deu para transmitir para você. Então eu não vou falar. Então quando você for pregar, amém, a irmã já entendeu o recado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 11. Amém. Todos estão aí comigo? Eu sei que você se sentou, mas como eu estou te ensinando a pregar, você precisa se levantar, ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Pode preparar para você fazer exercício, os que podem, que daqui a pouco você vai ser nutrido novamente. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então eu vou ler bem devagar novamente, pausadamente. Quero te dizer, se você for pregar um dia, leia o texto que você vai ler na frente pelo menos 3 vezes, antes de você ler na frente, tá bom? Para você estar a par do que você vai estar lendo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma afirmação, querido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Feche os seus olhos e ore comigo por alguns minutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por estar na tua casa, na tua presença, Pai. Te agradeço pela oração inicial, pelo louvor, ó Pai. Quero te louvar, Senhor, porque a tua presença está nesse local e eu posso sentir a tua presença. Eu quero te louvar pelo teu Espírito Santo, Senhor, que está conosco aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me esvazio de todo eu, Senhor, e eu te peço nessa noite, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos.
E que essa palavra, Senhor, tanto para os que estão presentes, ó Pai, mas também para aqueles que vão acompanhar online, para aqueles que vão assistir algum dia, ó Pai, ela possa surtir o efeito, Senhor, que o Senhor quer que ela venha surtir, ó Pai. A Bíblia diz que a Tua palavra é fiel, Senhor, ela é eficaz, ó Pai. Ela penetra até a divisão de juntas e medulas, ó Deus. Ela discerne, Senhor, os pensamentos do coração. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar conosco. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que estão na escala aí, então estou tentando te ajudar. Amém. Louvado seja Deus. Querido, antes de começar a mensagem, eu só queria te mostrar algo aqui rapidinho, tá? Com alguns segundos. Aqui então eu fiz um esboço, sabe? Eu fiz aqui algumas anotações. E na minha anotação tem o tema que eu vou estar falando hoje, ao invés de Jesus. Tem aqui o texto base que eu vou estar usando, tem a introdução, ficou 3 folhinhas. Porque a impressora, eu não gosto de imprimir dos dois lados, porque às vezes eu confundo que é questão de... Chegando aos 40, amém? A visão já vai... Eu gosto de imprimir assim, mas aqui está todo o meu esboço, está todo os tópicos que eu vou falar nessa noite. E tem a mensagem, ela tem o tema, ela tem o texto de base, ela tem a introdução, ela tem a própria mensagem e ela tem a conclusão. Então, é importante que a sua mensagem, quando você for pregar, ela tenha início, ela tenha meio e ela tenha fim. Tá joia? Tá joia, irmão? Amém. Estou tentando ensinar sem falar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje essa palavra o Senhor me deu domingo. Domingo, a irmã Fábio estava ministrando a palavra e o Senhor me deu essa palavra. E durante o culto, eu não gosto de fazer isso, mas durante o culto, como o Senhor foi me dando a palavra naquela hora, eu fui abrindo aqui a Bíblia e fui marcando o que eu precisava estar falando. Por quê? Porque isso aqui hoje eu vou pregar uma palavra muito simples. Eu vou falar sobre Jesus. Eu vou estar pregando para vocês hoje falando sobre um sermão textual. Eu não estou pregando de forma devocional, eu não estou pregando de forma 100% teológica hoje, eu estou pregando um sermão textual. Qual que é a beleza do sermão textual? Porque ele é um sermão baseado no texto. Eu só vou seguir o texto. A única coisa que eu vou fazer, lógico, que o Senhor me deu uma revelação a respeito disso. Então, na mensagem você vai entender onde está a revelação. Mas basicamente o meu texto base hoje, ele está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, aonde eu li para vocês, e a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é uma condicional, não é talvez maybe, eu possa fazer alguma coisa por você. O que Jesus está falando é o seguinte, vem até mim aquele que estiver cansado e aquele que estiver oprimido, e eu vou aliviar, eu vou trazer o alívio, eu vou trazer o descanso, eu vou trazer o conforto, eu vou trazer o consolo sobre a sua vida se você estiver oprimido. Isso é uma promessa de Jesus. Mas nós passamos por esse texto, e nós lemos ele e não conseguimos identificar tudo que o Senhor está nos ensinando aqui. O Senhor vai falar no 29, tomai sobre vós o meu jugo. Não é tomar o jugo de alguém, não é tomar o jugo das pessoas que estão aí fora, não é tomar o jugo do que você aprende na rede social, na televisão, nas notícias. Ele está dizendo, olha, eu tenho um jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que você precisa aprender de mim? Porque eu sou manso e humilde de coração. E quando você faz isso, encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe, querido, a introdução é a partir de agora. Certa vez eu comecei a observar lá na minha empresa que eu tinha um problema no início do mês de julho. Como todos sabem aqui, o mês de julho é um mês que tem um feriado que todo mundo gosta, não é verdade? Qual que é o feriado do mês de julho? 4 de julho, tá vendo? Você pode colocar o povo para participar com você um pouquinho na mensagem. E eu percebi que nessa época do ano eu começava a ter problemas na empresa. Nós íamos muito bem até o 4 de julho.
entregava todas as casas prontas, de mal, te esforçávamos, e os meninos faziam a quantidade de hora que eles queriam, e era uma bênção, mas depois do 4 de julho, é onde começava os problemas que eu tinha na empresa. E daí, o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que não só aumentava os problemas, mas também o rendimento do trabalho diminuía. Então, eu já não tinha mais a mesma produção. E daí eu comecei a observar muitos meninos e eu percebi que não era eles o problema. O problema era que nós começávamos uma temporada e nós íamos trabalhando muito pesado até julho. E aquilo causava um cansaço sobrenatural sobre eles. Um cansaço muito grande. Além do que também existia uma certa opressão, porque nós precisávamos terminar as casas até o 4 de julho. Feriado de 4 de julho, todo mundo quer a casa pronta, o jardim arrumado, grama cortada, churrasco. E se for na quinta-feira, os irmãos com certeza vão emendar quinta, sexta, sábado e domingo e vai festejar, porque crente gosta de festa, não é verdade? E é bem assim, eu também gosto, tá, irmãos? Então eu percebi que havia um burnout nos meninos, porque eles trabalhavam tanto que eles ficavam sobrecarregados. E depois daquela data, né, aí então começava a diminuir o rendimento. O que eu fiz? Agora, nessa época de 4 de julho, todos nós vamos folgar. Esteja busy como estiver. Eu preciso ter um break naquele, exatamente. Se eu quero completar uma temporada abençoada, eu preciso tirar um break naquele momento do ano, porque é quase o meio da temporada. E aí no meio eu tiro um momento de descanso, e a partir daí nós pegamos de novo, vamos até o final. Acabaram-se os meus problemas. Porque às vezes nós estamos cansados e estamos oprimidos com a pressão que nós recebemos do mundo aí fora, das notícias, dos governos, e nós estamos vivendo tudo isso, e você não percebe, porque você é crente, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Se alguém te parar na rua, pode estar tudo ruim, mas você vai falar assim, vai tudo bem. O filho pode estar morto dentro de casa, você vai falar o quê? Está tudo bem, igual aquela mulher da palavra do Senhor, não é verdade? Mas existe um grande problema nisso, porque o primeiro tópico, eu quero falar para vocês hoje 4 tópicos, amém? O primeiro tópico da minha mensagem, já terminei a introdução, já estou na mensagem agora, e desses 4 tópicos, o primeiro é o cansaço. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos cansados, e eu estou falando aqui do cansaço comum. E o cansaço comum, ele inclui falta de sono, noites mal dormidas, jornada de trabalho extensas, estresse, sedentarismo, às vezes exercícios físicos intensos demais, excesso de compromisso, mal administração do seu tempo, e você também não tem rotina e não tem horário para nada. Está aparecendo alguém aqui? Ou é só eu? Está aparecendo alguém aí, irmão? Dá glória a Deus aí, irmã Luana. A irmã Luana veio pela fé hoje para a igreja. E nós precisamos entender que esse cansaço acontece. Mas também existe o cansaço espiritual. Porque o esgotamento espiritual é um estado, irmão, de exaustão emocional, física, mental, muito grave. E ele é resultado de um excesso de compromisso, de tempo prolongado, atividades espirituais. Você esquece o seu autocuidado, você acaba se negligenciando, e isso se manifesta com a perda da alegria, sentimentos de desapego da fé, cinismo, até apatia em relações às mesmas práticas que você fazia anteriormente. Você já viu algum irmão que no momento ele está pegando anjo com a mão, ele fica 6 meses, irmão, num mistério, que se você chegar perto dele, respinga óleo em você, de tanta unção, de tanta graça, porque ele está num movimento espiritual muito intenso. Só que às vezes ele descuida do cansaço espiritual, e aí começa aquele irmão que era uma besta a ficar triste. Ele começa a parecer uma pessoa desapegada da fé. Quando você vê, ele faz algum comentário que já tem um pouco de cinismo no comentário. E quando você vê, a pessoa já está até aquela pessoa com apatia, sabe?
em relação às coisas de Deus, em relação à fé. Então, o cansaço espiritual, ele é real. Ou você acha que servir a Deus depois de 18 anos, tem dia que a gente não cansa, irmão? Quem está comigo, diga amém. Segunda vez, viu, irmão Júnior? Estou contando. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O segundo tópico que eu quero falar para você, porque Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, na minha tradução, oprimidos. Irmão, vamos ser honestos. O mundo que nós estamos vivendo hoje, quanta opressão. É opressão no trabalho, nas atividades, com a clientela. Aí você sofre um pouco mais de opressão dentro da sua casa. A nossa casa, que é suposto ser um local de paz, às vezes você está sofrendo opressão dentro de casa. Com tanta atividade, com tanta coisa para resolver, menino para a escola. Eu tenho 2 lá em casa, meu irmão. Eu oro para as pessoas que têm mais de 2. Eu intercedo por elas. Porque é muita correria. E quando você menos percebe, você está oprimido. A opressão descreve pessoas ou grupos submetidos a tratamento muito severo, coisas injustas, cruel. Normalmente, um governo, algum poder que domina sobre essas pessoas, que tiram delas a liberdade e a oportunidade de fazer aquilo que elas querem. Também, opressão se refere a um estado mental ou emocional de quando a pessoa está sobrecarregada ou ela está dentro de uma angústia intensa. E os sinônimos disso é opressão, a pessoa se sente explorada, subjugada e perseguida. Meu bem, você pode só mudar o fundo para mim, por favor? Ou o Júnior, um dos dois. Não, que eu estou aqui acompanhando o ritmo, amém. Então, o segundo tópico que eu tenho para falar para você é sobre estar oprimido. É incrível o quanto de cristão que você conversa hoje, a pessoa não te fala, mas você percebe pela conversa dela que ela está sofrendo algum tipo de opressão. E eu estou falando da opressão do mundo que nós vivemos, além da opressão do nosso inimigo espiritual. Porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida, aleluia, e vida em abundância. Então nós precisamos entender, queridos, que às vezes você pode estar passando por esse estágio. E aí Jesus está falando o seguinte, em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, vírgula, e eu vou fazer o que em relação a isso? Eu vos aliviarei. Irmão, o que é alívio para você? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que é alívio para você? Paz, tranquilidade. Mas alívio também, sabe o que é alívio? Consolo. Ah, querido, que coisa maravilhosa é quando você está no estágio de um cansaço extremo, uma opressão terrível, e o Espírito Santo vem até você e ele começa a te consolar, ele começa a remover aquela angústia que você está sofrendo. Sabe aquela angústia que parece que você quer até chorar, mas não chora porque está agarrado ali. Do nada, você estava dirigindo bem, estava tudo alegre, acordou alegre, mas do nada veio aquela opressão dentro do veículo e você não sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo, quando ele vai chegando, ele vai trazendo o consolo. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 1, no 3 e 4, diz assim, olha, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quando nós estamos afligidos, oprimidos e cansados, quem nos consola? O Espírito Santo de Deus. Deus nos consola através do seu Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos ensinado. O Espírito Santo, ele nos consola, ele é o Consolador. A palavra do Senhor diz em Salmos 23, 2, 3,
Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Fala para a pessoa do seu lado, refrigera a minha alma. Você sabe o que significa alívio, irmão? Alívio é quando o Espírito Santo refrigera a sua alma. Alívio é quando você está debaixo de um sol, no meio do verão, 95 do lado de fora, você passou o dia todo do lado de fora, e você entra na sua casa com aquele ar-condicionado abençoado que Deus te deu, e ele está no 69, e você sente aquele alívio da temperatura. Tem horas que na nossa vida a temperatura está too high, e o Senhor está falando, olha, eu tenho alívio para você, eu tenho consolo para você, eu tenho refrigério para você. Mas não é só refrigério, porque no Salmos 23, ele vai falar, olha, guia-me mansamente para as águas tranquilas. O Senhor tem descanso para você. Às vezes nós somos tão interagidos com a obra de Deus, e isso é bom demais. Mas o Senhor também, Ele não tem só atividades, Ele tem descanso para você. E eu estou falando de descanso não só para o seu corpo físico, Ele tem descanso para a tua alma. Quem está comigo, diga amém. 3 vezes, deixa eu anotar aqui, essa escapuliu. A Priscila já sabe a conta. Aleluia, Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Fala para a pessoa do seu lado, assim, descanso. Segura a Luana aí, Julei, segura a Luana aí, Julei. Descanso. Aleluias. Descanso, querido. O Espírito Santo, ele nos dá descanso na nossa alma. Sabe o que eu estou falando? Porque você não tem habilidade de trazer descanso para a sua alma. Você pode até produzir descanso para o seu corpo, tomando um relaxante muscular, deitando na cama e repousando uma noite de 12 horas de sono. Mas para a tua alma, é só o Espírito Santo que traz o descanso. É por isso que Davi fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele logo responde, o meu socorro, ele vem do Senhor, porque é quando eu estou nele, é quando o socorro vem dele, que eu encontro descanso para a minha alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu avanço agora para o meu tópico de número, eu estou no número 2. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro foi cansaço comum, falei do cansaço espiritual. O segundo, opressão ou oprimido. E o terceiro que eu quero falar para vocês é comida. A irmã fez uma cara assim, what's going on here? Pode ficar tranquilo, irmã. Vai conectar lá no final. Sabe por quê, querido? Porque o que eu estou pregando para você hoje, o tema é ao invés de Jesus. Jesus, ele nos oferece tudo que nós precisamos. Mas todavia, eu costumo fazer escolhas ao invés de Jesus. As minhas escolhas nem sempre são escolhas que me traz consolo, que me traz refrigério, que me traz descanso à minha alma. As minhas escolhas, muitas das vezes, elas são ao invés de Jesus. Elas são inversas ao que Jesus escolheria para nós. Quem está comigo, diga amém. E aí a Bíblia vai dizer, 4 vezes, né? Me ajuda aí, irmão. A Bíblia vai dizer em João 6, 54, 58, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida. Irmã Leide, está comigo aí? Diga amém. Ok? A minha carne é o quê? Verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira
bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. E aí Jesus está onde agora? E eu permaneço nele. Presta atenção aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para todo sempre. Hoje eu estou falando de ao invés de Jesus. Eu falei para você que Jesus tem alívio, eu falei para você que Jesus ele tem refrigério, ele tem descanso, mas ele também tem comida necessária, aleluia, comida para saciar a sua fome espiritual, para saciar a sua alma. A palavra do Senhor está dizendo, em João 6,35, e disse Jesus, eu sou, eu estou falando de Jesus aqui, querido, aquele que tem todo o poder, ele está falando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, aleluia, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora, por que a palavra do Senhor está dizendo, aquele que vem a mim nunca terá fome, e também não terá sede? E às vezes você observa, as pessoas que servem a Jesus estão famintas, estão sedentas. E eu não estou te falando daquela parte boa de estar sedento pela presença de Deus. Eu estou falando que está faltando algo em você, está faltando um alimento que venha saciar você, está faltando uma bebida que sacia a sua alma. E eu te digo, Jesus tem tudo isso. E como que Ele tem isso disponível e eu não estou me abastecendo daquilo que Ele tem? Porque eu escolho as coisas ao invés de Jesus. Eu escolho ao invés de Jesus. Eu posso comer da palavra, mas eu escolho comer do Facebook. Eu posso comer da palavra, mas eu escolho fazer algum outro tipo de entretenimento. Sabe por quê? Porque a sua alma está faminta. Tem fome dentro de você. Quem está comigo, diga amém. 5 vezes, meu Deus, me ajuda a reduzir isso aqui. Irmão, o que eu estou falando para você é que existe uma fome dentro de nós, existe uma sede dentro de nós, e Jesus tem tanto comida quanto bebida. Olha que lindo, querido. Quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Aí o crente não está vivendo por Cristo. Pergunta é, será que ele está alimentando do que então? Porque se a Bíblia está dizendo que aquele que se alimenta de mim, também por mim viverá, se a pessoa está vivendo outra coisa que não é viver para Cristo, ela está se alimentando do quê? E aí fica a pergunta para vocês, cada um responde para você mesmo, amém? Esse foi o meu terceiro tópico, comida. Viu que mensagem abençoada no texto, sim, que bênção, Jesus é bom demais. O quarto tópico é bebida. Não poderia ser outro. Porque o Senhor está falando, olha, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas em João 4, no versículo 13 ao 14, Jesus respondeu e disse para a mulher assim, olha, Jesus respondeu, disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva para a vida eterna. Irmão, presta atenção, Jesus está falando, olha, eu tenho comida, e eu tenho bebida, eu tenho descanso, eu tenho refrigério, eu tenho um jugo que não é o jugo do mundo, ele é mais leve.
eu tenho algo que você pode aprender de mim. E aí a pergunta é: da onde nós estamos bebendo, que dentro de nós não está gerando uma fonte que leve à vida eterna? Da onde estamos bebendo que no outro dia eu estou com sede de novo? Da onde estamos bebendo, e isso, não sei se você entendeu, eu não estou falando de água física aqui agora. Da onde nós estamos bebendo que a minha sede não é saciada? Porque Jesus está dizendo: olha, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais você vai ter sede. Se você comer do alimento que eu tenho para lhe dar, porque na realidade Jesus está falando: olha, eu tenho um alimento que se você comer de mim, você vai viver por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez o João 6,35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós não somos supostos a andar com muita sede das coisas desse mundo, uma vez que Jesus nos saciou. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a minha mensagem, queridos. Como eu disse para você aprender junto comigo. Então eu já fiz a introdução, já fiz a mensagem, já falei dos 4 tópicos para você, e agora eu estou indo para a minha conclusão. Antes de chegar na minha conclusão, eu queria pedir o irmão Júnior para ir ali atrás, na salinha das crianças. Você passou aquela porta à esquerda, você vai achar um tray lá, em cima do microwave. Obrigado, pastora Priscila. Foi eu que coloquei lá e eu não me lembrei que estava em cima do microwave. Uma das coisas que eu falei para você, quando vocês forem pregar, os pregadores que o Senhor está levantando nessa casa, você percebeu que hoje eu vim de terno, eu vim de gravata, eu gosto de vir na quarta-feira mais esporte fino. Mas o Senhor falou assim: coloca uma gravata, põe um terninho, vai bonitinho, vai organizadinho, porque as pessoas estão te observando. Faz o melhor para o Senhor. Aleluia. E hoje nós vamos ter um culto um pouco diferente. Hoje eu trouxe um presente para vocês. Amém? Comida. Porque eu estou pregando sobre comida e eu não posso falar de comida e não ter nada para você comer, não é verdade? Irmão, você acredite, porque você é crente. Eu estava no carro dirigindo para Oxford. O Senhor falou: leva cookie e água para que o povo comer hoje à noite, na hora da mensagem. Eu falei: Jesus. Aí na hora que eu voltei, eu falei: meu Deus, o Senhor é lindo demais. Aí a Priscila, não foi hoje, foi anteontem. A Priscila, eu falei com ela ontem: compra cookie para esse povo. O irmão Júnior vai passar anteontem. Não, pode ficar em paz. Ó, nós temos uma irmã ali que ela não pode comer o cookie desse não. Pera aí. Jesus é bom, porque a gente tem até gluten free aqui para os irmãos, está na benção, entendeu? Para a irmã Karen. Ó, ainda bem que ela trouxe mais de 2, então. Vou colocar aqui no cantinho. O gluten free é o pequenininho aqui, tá bom, irmão? Ó, para as irmãs não falar: o pastor pregou, fui embora inchada, passei mal. A palavra de Deus, irmão, ela não faz com a gente, não. Irmão Júlio, pode servir os irmãos aí, por favor, que é tudo docinho. É uma maravilha. Ô, irmãos, e eu vim com a fé grande, que eu falei: compra do tray grande. Quem não veio hoje, irmão, você não vai comer cookie na igreja, tá? A gente não costuma comer dentro do santuário, hoje é uma exceção. As irmãs da faxina, por favor, né, me abençoe aí, tenha paciência comigo. E eu quero que você saboreie esse cookie aí. A irmã Leide provavelmente está falando: o que tem a ver isso com a mensagem? Vai chegar a hora, tá bom, irmã Leide? Não, só estou brincando, querido, só uma brincadeira para descontrair. Você pode fazer isso também quando você estiver pregando. Você pode fazer 1 ou 2 brincadeiras para descontrair, não sair fora do contexto, tá bom? Nós estamos falando de comida, tá bom? Deixa eu perguntar para você: qual dos meus tópicos falou sobre comida? Dos 4? O 3. As anotadoras. E qual que falou de bebida? O 4. Você percebeu que eu não saí do texto até agora? Eu falei sobre o que Jesus falou no texto original do tema, pulei para esses outros textos aqui, mas eles vão se encaixar no final, amém? Ou seja, eu vou me manter aqui, porque às vezes a pessoa pode começar a pregar, querido, e ela vai para um outro caminho, ela se perde na mensagem. Por isso eu gosto do esboço,
mesmo que o Espírito Santo te conduza para fora do seu esboço, é importante depois você voltar. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo de Deus conduz a coisa, você nem precisa se preocupar, porque Ele faz tudo ali na igreja, flui tudo numa bênção. Agora, quando você se perde na mensagem, não sabe para onde ir, irmão, aí não teve nada de Espírito Santo, foi imprudência da pessoa que não se preparou, tá joia? E eu estou assim, só falando aqui porque não tem como eu continuar a mensagem antes de você comer o cookie, amém? Dá cookie para a irmã Lélia também, pastor. Não, irmã, tem um ali que não tem nada de gordura, nada de coisa. Só se os irmãos estiverem em jejum. Amém. Pastor, nosso texto base está em Mateus 11, 28, né? A introdução foi sobre o 4 de julho lá na empresa. A mensagem é 4 tópicos. O primeiro é cansaço comum e o espiritual. Esse é o primeiro tópico, cansaço comum e cansaço espiritual. Segundo tópico, oprimido ou opressão. O terceiro tópico, eu falei sobre comida, que Jesus é a verdadeira comida. E o quarto tópico, eu falei sobre bebida. Eu não quero não, eu estou bem. Foi só isso aí que os irmãos comeram? Ô, mulher, não, você tem que comer pelo menos, como o glúten free, só para você participar da mensagem. Ô, irmão Júnior, pode comer, eu sei que você está de dieta, mas você tem que participar da mensagem, eu trouxe para você. Pega o glúten free sem açúcar. Eu não sabia o nome do biscoito gluten free, e a irmã Karen não podia comer. Eu falei, irmã Karen, você tem na sua casa um biscoitinho? Me leva 2 aí para a mensagem. Aí ela trouxe o biscoitinho que ela mesma ia comer, entendeu? Gente, pode falar a verdade, esse cookie está ruim ou está gostoso? Bom demais, né? Só que eu vou te falar um negócio. Pode comer, pode ficar à vontade, irmão. Tá limpinho, tá saudável, pode ficar. Eu sou crente, irmão, misericórdia. Olha para você ver, querido. Eu estou falando para você sobre comida. Jesus tem uma comida e Ele fala assim, olha, aquele que come de mim também viverá. Você comeu o cookie sem nem saber de onde ele veio. Você está supondo que é do BJ's porque você conhece essa vasilha aqui. Mas você não tem nem ideia de onde isso veio e você está comendo. Quem preparou, como é que fez? O problema não é isso, sabe o que é o problema, irmã Liane? É que a gente deveria comer de Jesus, comer da palavra dele, sem temor desta maneira. Só que eu faço isso com as outras demais coisas, e não como do Senhor Jesus, não como aquilo que Ele está me oferecendo. Você vê que está todo mundo alegria. Olha o que o açúcar fez no rosto dos irmãos. Estava todo mundo meio assim na mensagem. Ó. Eu descobri, pastor Daniel, trazer cookie na hora da mensagem. Os irmãos ficou tudo ligado aqui agora. Pode entrar no repleplé daqui a pouco aqui que vai ser bênção. Mas você comeu algo que você nem sabe de onde veio. Eu sei que você confiou na minha índole e eu jamais faria algo ruim com o biscoitinho que você comeu. Mas quantas vezes nós estamos comendo aquilo que as pessoas nos oferecem sem ao menos saber de onde veio a procedência, quem é a pessoa que está falando? Entra um médico lá no YouTube, lá você nem sabe se tem um doutorado, se formou realmente, fala, o remédio tal é bom. Aí daqui a pouco você está tomando remédio, você nem sabe, irmão. A pessoa não é nem psicólogo, está te dando conselho. A vida da pessoa é um desastre, ela quer arrumar a sua. E você está comendo aquela comida ali, ó. Você lá vai comer, ó. Lá vai, lá de Minas Gerais, misericórdia. Você está indo comendo aquilo ali, entendeu? E você está comendo. Quando você precisava estar comendo de Jesus. Ele é a verdadeira comida. Aliás, vou te falar algo. Essa suquinha que você comeu aí, daqui a pouquinho, na hora que o seu cookie acabar, sabe o que vai acontecer com você? Por causa da açúcar que está aí? O que vai acontecer? Você vai querer comer mais. Você vai querer comer mais. Quem aqui consegue comer um biscoito somente do pacote? Não, vamos ver se tem crente aqui agora. Tem alguém que consegue abrir um pacote de passatempo, qualquer biscoito recheado, ou bolacha recheada, como você quiser, e comer um só? Tem alguém que faz isso aqui? Então eu nem como, então para mim no caso eu passo batido. Mas isso nos mostra uma falta de controle fora do normal. Irmão, ninguém perguntou, irmão Dolce, o que é isso aí? Alguém te perguntou o sabor, Júnior? Alguém te perguntou o que é feito?
Quem está comigo, diga amém. Sexta vez, estou contando. Priscila vai ganhar, eu acho, e vai dar 10 mesmo. Irmãos, o que eu estou falando para você é que Jesus está falando, olha, eu tenho uma verdadeira comida. Isso não é comida que você comeu, isso é junk food. Isso é uma comida que aqui na América é considerada junk food, faz mal, vai aumentar a sua glicose daqui a pouco. Você vai ter um pico de glicose aí. Vai engordar, a irmã já falou, vai engordar também. Entendeu? Aí a irmã quer mais. Vocês entenderam o que eu quero dizer com a verdadeira comida do Senhor? Agora deixa eu te falar algo. Irmão Júnior, preciso de você de novo, querido. Eu estou tratando os irmãos aqui na bênção, né, irmã? Você está esperando de novo? Me ajuda aqui, irmão Júnior. O Júnior passa aí. A irmã Luana está aqui assim, me dá água, pelo amor de Deus. Tem mais água aí? Okay. Todo mundo? Os irmãos que não participaram do biscoito, mas você pode, do cookie, mas você pode tomar água, né? Pastor Jean, toma. Deixa um pro Júnior aqui também. Também passar para você. Comida também. Irmão, ninguém levantou o cookie para o céu e falou, Jesus, eu apresento a ti. Ninguém, irmão. Não, tudo bem, eu já abençoei. Glória a Deus. Mas e se não fosse o seu pastor que estivesse dando esse alimento para você? Fosse o seu amigo lá do mundo. Fosse aquela irmã com o casamento destruído te aconselhando. Sangue de Jesus, é isso mesmo, sangue de Jesus. O que eu estou falando para você, querido, pode tomar água aí, irmão, que você está todo mundo com sede. Mais uma vez, você tomou água. Essa água nem rótulo tem, irmão. Ninguém percebeu que a água não tem rótulo. Você percebeu? Você lembra da sua mensagem sobre a água? Você sabe se essa água é purificada? Ou se ela é filtrada, irmã? Irmãos, vocês beberam a água sem nem saber de onde ela vem. Vocês nem olharam o rótulo para ver se é da BJ's ou é da Nestlé, que marca que é essa? Mas por que eu trouxe isso aqui? Para essa mensagem ficar gravada na mente de vocês. O dia que o pastor Douglas levou o cookie para a igreja e deu água, depois, lá no acampamento de Summer Camp, a gente faz isso com as crianças. Hã? Não, a água é boa, para ficar tranquilo, irmão. Mas eu fiz questão de chegar hoje e tirar o rótulo da água. Porque essa água representa tudo aquilo que você bebe sem nem saber a procedência. Aí Jesus está falando assim, essa água que você bebeu aí, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sede de novo. Esse cookie que você comeu, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Sabe por que você vai ter fome de novo? Porque isso não é verdadeira comida, e essa água aí não é o Senhor que te deu, foi o pastor Douglas, e você vai ter sede de novo, porque ela não tem a capacidade de matar a sua sede interior, a sede da sua alma, a fome da sua alma. E quando Jesus está falando para aquela mulher, falando, olha mulher, eu tenho uma água, eu tenho um alimento, irmã Neuci, que se eu lhe der ele, além de você ficar satisfeito, você vai viver por mim. Quando a pessoa olhar para você, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não, pera aqui, calma lá. Quando as pessoas entram de dieta, é uma coisa, elas começam a comer uma salada, ela começa a comer comida mais healthy. Quando você vê, o rosto começa até a ficar mais clarinho, as espinhas somem, é aquela coisa, não é verdade? Porque aquilo que eu como reflete no meu exterior. As irmãs da dieta, digam amém. O pastor Douglas também, que eu estou precisando. Então aquilo que você come se manifesta no seu exterior. E a palavra do Senhor está dizendo, olha, sabe o porquê que você anda aí sempre com sede, com sede, com sede? Nunca está satisfeito. Irmão, você conhece alguém que nunca está satisfeito?
nunca se satisfaz. É uma fome que o devorador passa longe. E eu não estou falando de fome física aqui não. É fome daquilo, é aquilo outro. Eu tenho que estar na frente. Sabe? E é uma sede que eu vou te falar uma coisa. Nem as cataratas do Niagara Falls ali resolvem o problema. Meu irmão, é terrível. Aí Jesus está falando, sabe o que é o problema? É que você está bebendo de algo que vai te dar sede de novo. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar. Se você beber da água que eu tenho, ela vai produzir dentro de você uma fonte. Jesus é lindo demais. A água que ele tem, pastor, produz uma fonte. E porque produziu uma fonte dentro de mim, eu não tenho sede mais. A água que ele me dá para beber, irmão Júlio, produz uma fonte dentro de mim. E porque produziu a fonte, agora eu tenho uma fonte dentro de mim a jorrar para a vida eterna. Ou seja, eu não tenho mais sede, porque a fonte está instalada dentro de mim. E a comida que ele dá, querido, ela me alimenta por completo. Ela não me deixa ter mais fome. Sabe assim, quando você... Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu fui num restaurante tailandês. Meu ex-patrão falou assim, eu vou pagar um almoço pra gente. Era lá em Wayland, já até fechou, eu queria levar minha esposa lá. Passei esse dia lá, já fechou, não existe mais o restaurante. E ele pediu um frango com molho e veio o prato pra gente. Mas na hora que veio o prato, querido, o prato era desse tamanho, só que tinha um pouquinho assim só de arroz, colocado tipo num pirex e colocado assim bem redondinho, sabe? Um pouquinho de arroz, e aquele pouquinho de frango, e o restante do prato era só um caldinho do frango, entendeu? Eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, a crise chegou aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. Mas pensa num frango saboroso, pensa num caldo saboroso. O arroz era o arroz branco regular, mas aí você misturava naquele caldinho, ficava aquela coisa maravilhosa. Moral da história, que quando eu terminei de comer, eu estava satisfeito. Só que o meu olho falou assim, eu como pelo menos umas 4 vezes mais que isso aqui, olha que miséria de comida aqui. Não é verdade? E às vezes nós estamos comendo demais, só que é comida que não sacia a sua alma. E Jesus está falando, eu tenho uma comida que vai saciar você. E ela não só vai saciar você, mas você vai passar a viver por mim. Começa a comer a palavra de Deus, começa a comer Bíblia. Começa a beber da água que Jesus tem para dar. Você vai começar a ver uma diferença. Eu falei para você que eu já estava partindo para a minha conclusão, amém? O que eu quero dizer para você, querido, que em Mateus 11... eu já decorri com você todo o versículo 28. Mas no versículo 29, Jesus diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra que eu estava falando no outro versículo sobre o quê? Sobre cansaço? Amém? Eu estava falando sobre opressão. Já falei para você sobre comida, já falei para você sobre bebida, mas ele está falando, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Sabe por que a gente não encontra descanso, irmão Júnior? Porque a alma às vezes está cansada demais. Cansaço tanto físico, o corpo está cansado fisicamente e a alma está cansada espiritualmente. Sabe por que a gente não encontra descanso? Porque às vezes eu estou andando e convivendo no meio de um ambiente que eu sofro opressão. Eu sou uma pessoa às vezes oprimida até comigo mesmo, pelas minhas próprias decisões. Sabe por que eu não encontro descanso? Porque toda hora eu estou procurando algo para comer. Sabe por que eu não encontro descanso? Porque toda hora eu estou com sede. Mas o que me pasma é que Jesus oferece tudo isso, mas eu escolho outras coisas para comer, para beber, para me distrair, para fartar a minha alma, ao invés de Jesus. Eu que escolho ao invés de Jesus. Mas o Senhor está falando nessa noite, olha, aprende de mim, toma o meu jugo. Se você está vivendo dessa maneira, hoje é a oportunidade de você tomar o jugo de Jesus. Por quê? Você sabe o que é o jugo? Todos aqui sabem o que é o jugo? Todos sabem. Aquela peça que você coloca em cima de 2 bois, e aí o canga do arado, aqui na Bíblia fala jugo, e aí os bois vão puxar aquela ferramenta,
Não é verdade? E aquilo é algo extremamente pesado. E você sabe quem que colocou no boi aqueles jugos? Para ele arar a terra? Os homens. E tem hora que nós estamos carregando o jugo pesado de homens, de sistemas, de situações que não condiz com a palavra de Deus. E o Senhor está falando, Jesus está falando, olha, toma o meu jugo. Para que você está carregando esse peso todo? Toma o meu jugo, porque ele é suave. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí qual que é a outra coisa que Jesus fala? Aprendei de mim. E aí ele vai falar, porque eu sou o quê? Manso. Então presta atenção, eu vou trocar o jugo. Eu vou tirar esse jugo que eu estou usando hoje e vou trocar ele pelo jugo de Jesus. E eu vou começar hoje a aprender de Jesus, porque ele é manso. Irmão, você sabe o que é uma pessoa mansa? Vou falar até mais contido. É uma pessoa suave. É uma pessoa delicada, leve. É uma pessoa amável. É uma pessoa branda. Uma pessoa mansa é uma pessoa de temperamento fácil. Fácil de lidar. Olha o meu irmão Júnior para você ver. Quase 20 anos de fé aí, sem problema nenhum. Entendeu? Fácil de lidar. Eu estou falando de dar fácil de lidar. Eu estou falando do fácil de lidar, irmão. Não confunde. Amém. Fácil de lidar. Aqui de novo, todo mundo aqui comigo. Uma pessoa sossegada. Uma pessoa tranquila. Uma pessoa tranquila, pastora Priscila. Sossegada. Estou brincando. Eu estou brincando, irmão, estou brincando. Uma pessoa delicada. Uma pessoa domesticável. Ninguém riu nessa parte, né? Eu achei que vocês todos iam rir. Uma pessoa domesticável. É isso que a Priscila está tentando fazer comigo, irmão. Me domesticar. Para eu ser manso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que ela se deixa ser domesticável, ela se deixa ser domável. Ela é uma pessoa amansável. Quem aqui na roça, eu vou falar, aquela mula ali ou aquele burro não tem, aquilo não dá manso. Quem mora na roça sabe o que eu estou falando, já morou, sabe. Tem animal que não dá a manso. A pessoa mansa, ela é domável, ela é amansável, ela é adestrável. Adestrável. Moldável. Adestrável também existe. Dócil é a mesma palavra, irmão. É só porque aqui é uma palavra um pouco mais forte. Porque quando fala adestrável, a gente fala só no animal, né, tadinho? Mas nós precisamos ser adestrados pelo Espírito Santo. Moldados, ensinados, domáveis, delicados. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com o Senhor. Ele fala, olha, porque eu sou manso. E eu encerro minha mensagem dizendo para você, a última coisa que ele fala, e eu sou humilde de coração. Sabe o que é uma pessoa humilde de coração? É uma pessoa bondosa. É uma pessoa que ela é amável. E isso não é um sinal de fraqueza. Mas quando a pessoa é assim, humilde de coração, na realidade, isso é uma expressão de força. Sabe por quê? Porque ela tem serenidade, ela tem amor próprio e, especialmente, ela tem autocontrole. Aí Jesus está falando o que, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Sexta vez. Vou voltar. Sétima? As irmãos estão bom. 7 é o número da perfeição, querido. Não, já parei. Aí aqui agora na mensagem, o que eu estou falando para você? Eu terminei aonde? Estou voltando aqui, aonde eu comecei. Mateus 11, 28, 29. O que Jesus falou no versículo 28 e 29? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você quer descanso para a sua alma, querido? Eu não estou falando de descanso de uma tarde. Eu não estou falando de descanso de um dia. Eu não estou falando de descanso de um final de semana livre. Eu estou falando de descanso em que todas as coisas continuam acontecendo no seu mundo.
Tudo está acontecendo. O menino está indo para a escola, o filho mais velho está indo trabalhar, o marido já foi, eu já limpei as casas de hoje, tem que fazer janta, tem compromisso na igreja, tem escala, mas só que você tem um domínio próprio e você consegue lidar com todas essas coisas, sabe por quê? Porque você aprendeu de Jesus. Você aprendeu a ser manso e você aprendeu a ser humilde de coração. Você aprendeu com Jesus, e quando você aprende com Jesus, a sua alma encontra descanso. Você não só aprendeu com Jesus, mas você decidiu hoje trocar o jugo que você está usando, talvez até hoje, que eu não sei quem colocou aí, talvez até você mesmo colocou esse jugo aí, mas Jesus está te fazendo uma proposta hoje: troca comigo, tira esse jugo e coloca o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve, e não só coloca o meu jugo, mas aprende de mim, porque se você aprender de mim, você vai entender o que é ser manso, você vai entender o que é ser humilde de coração. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Quantas coisas nós escolhemos ao invés de Jesus? Quantas coisas nós escolhemos ao invés de Jesus? Quando o Senhor me deu essa mensagem domingo passado, o Senhor falou para mim: Douglas, as pessoas estão cansadas. E elas estão cansadas por causa da vida comum que elas vivem. E também o inimigo tem aproveitado do cansaço da vida comum para trazer sobre você um cansaço espiritual. Irmão, eu estou pregando para a pessoa aqui que tem dia que é tão difícil você chegar aqui na igreja. E olha que você sabe o caminho. Tem um carro bom. Olha que você tem ar-condicionado, tem heater no seu carro. Tem roupa boa para poder vir. E tem dia que é tão difícil chegar aqui. E às vezes o Senhor, a gente que está liderando a igreja, você fala, você quer chamar a atenção, você quer... E o Senhor falou: não, Douglas, o meu povo está sofrendo um cansaço, uma opressão. O que está passando agora com esse governo, o que está passando na situação do país. As pessoas estão saindo de casa, eu fiquei sabendo do irmão lá de Rados, ontem infelizmente foi preso. Elas não sabem se vão voltar, tem uma aflição, e o inimigo está usando isso. E aí foi onde o Senhor me deu esse texto tão simples: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não está falando talvez eu vou aliviar, maybe I'll do something. Jesus está falando o seguinte: não, eu vou aliviar, eu vou trazer o alívio. Aonde qual é a área da sua vida que precisa de alívio hoje? Eu quero te convidar para vir aqui à frente no altar.